Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução da questão de número 151 do caderno amarelo do Enem de 2022. Ok? Então vamos lá. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T minúsculo. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T maiúsculo da máquina, de acordo com a expressão V, que é a velocidade, é igual a T maiúsculo, que é a temperatura da máquina, elevado ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico, apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes. Sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Estão aqui as alternativas. Olha só, pessoal, eu fiz algumas marcações aqui. Nós temos uma máquina e a temperatura dessa máquina está sendo representada por T maiúsculo. Essa temperatura está sendo monitorada por meio de um registro gráfico. Olha o registro gráfico aqui embaixo. Ao longo do tempo T minúsculo. Então, veja que nesse gráfico aqui, no eixo vertical está sendo representada a temperatura e a unidade utilizada está sendo graus Celsius. E no eixo horizontal está sendo representado o tempo, cuja unidade está sendo a hora. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V maiúsculo varia com a temperatura T maiúsculo da máquina. De acordo com a expressão, a velocidade do pistão é igual à temperatura da máquina elevada ao quadrado menos 4. Olha a pergunta: quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Ora, a pergunta é sobre a velocidade do pistão. O que eu sei sobre a velocidade do pistão? Que a velocidade é igual a temperatura ao quadrado menos 4. Deixa eu escrever isso aqui. Velocidade do pistão é igual a temperatura ao quadrado menos 4. A pergunta é: quantas vezes a velocidade do pistão se anulou? Isto é, quantas vezes a velocidade do pistão ficou igual a zero? Ora, se eu tenho interesse em saber sobre a velocidade zero, eu vou substituir essa velocidade por zero. Aí vai ficar o quê? Zero é igual a temperatura elevada ao quadrado menos 4. Tira esse menos 4 daqui. Vamos adicionar 4 em ambos os membros. 0 mais 4 dá 4. E t ao quadrado menos 4 mais 4 só vai ficar o quê? T ao quadrado, temperatura ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? A velocidade só vai ser zero se o quadrado da temperatura for igual a quanto? 4. Quais são os valores da temperatura que fazem com que o quadrado desse valor seja igual a 4? A temperatura tanto pode ser igual a 2, como pode ser igual a menos 2. Porque 2 ao quadrado dá 4 e menos 2 elevado ao quadrado também dá 4. Então, quando é que essa velocidade do pistão vai ser zero? Quando a temperatura for de 2 graus Celsius ou for de menos 2 graus Celsius. Qual é a pergunta? Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? A velocidade do pistão só vai ter se anulado se a temperatura for de 2 graus Celsius ou de menos 2 graus Celsius. Vamos então analisar o gráfico? Lembrando que a temperatura em graus Celsius fica representada no eixo vertical. Então, eu vou procurar os instantes em que a temperatura é de 2 graus Celsius ou é de menos 2 graus Celsius, porque nesses instantes a velocidade do pistão vai ser zero. Então, olha só, dá uma olhada nesse ponto aqui, ó. É só eu olhar qual é a temperatura desse ponto aqui em graus Celsius. Veja que a temperatura desse ponto é de 2 graus Celsius. Se a temperatura é de 2 graus Celsius, a velocidade do pistão nesse instante é quanto? Zero. Será que tem mais algum ponto aqui do gráfico em que a velocidade do pistão também é zero? Nesse ponto aqui, a temperatura é de menos 2 graus Celsius. Ora, se a temperatura é de menos 2 graus Celsius, a velocidade do pistão vai ser o quê? Zero. Então, nesse ponto aqui, a velocidade do pistão também é zero. Dá uma olhada nesse outro ponto aqui, ó. Qual é a temperatura relativa a esse ponto? Também é de menos 2 graus Celsius. Então, ó, se a temperatura é de menos 2 graus Celsius, a velocidade é de quanto? De zero. Mais um ponto aqui, ó, em que a temperatura desse ponto é de quanto? Menos 2 graus Celsius. Se a temperatura é de menos 2 graus Celsius, a velocidade do pistão é de quanto? Zero. Será que tem mais algum ponto em que a velocidade do pistão também é zero? Dá uma olhada nesse ponto aqui, ó.
Nesse ponto aqui, a temperatura é de quanto? 2 graus Celsius. Mas quando a temperatura é de 2 graus Celsius, a velocidade também é zero. Então, resumindo, a velocidade do pistão é zero quando a temperatura é de 2 graus Celsius ou menos 2 graus Celsius. Nesses dois pontos aqui, a temperatura é de 2 graus Celsius e nesses três pontos aqui, a temperatura é de menos 2 graus Celsius. Então, nós temos 5 pontos que fazem com que a velocidade do pistão seja zero. Olha a pergunta: quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? 5 vezes. A resposta é a letra E. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.